Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Isaac Soares, e a gente vai fazer essa minha aula, tá certo? Para que vocês possam entender um pouco do processo de internacionalização, que é o que eu e a professora Patrícia estamos conduzindo no nosso grupo de pesquisa, né? Desculpa, no nosso grupo de extensão, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês de internacionalização. A gente já passou para vocês um texto, né? Um artigo nosso, já passamos para vocês dois jogos de slide. Um deles eu vou comentar aqui, tá certo? O outro jogo de slide é uma concessão dos professores da Unesp, que fizeram aquele material, tá? Eu deixei porque complementa os dois jogos. A gente vai utilizar o nosso jogo de slide aqui, mas isso também tem acesso a outro jogo. De uma maneira geral, a gente pode pensar algumas questões do processo de internacionalização, né, que é justamente o primeiro, né, o que faz uma empresa ir para o mercado internacional, né? Então, a gente sempre imagina a empresa indo para o mercado internacional porque o mercado doméstico está com problema. Isso é um que a gente chama de fatores reativos ao mercado doméstico, né? Então eu tenho problemas no mercado doméstico e eu resolvo ir para o mercado internacional, né? Isto acontece, mas não necessariamente só esse processo. A gente pode perceber também aquilo que nós chamamos de fatores ativos, né? Aquilo que as empresas muitas vezes elas se antecipam aos fatos, elas percebem que existe um maior ganho delas irem atingir não só o mercado nacional, mas também o mercado internacional. E hoje nós temos algo bem interessante, que é o que os eventos que a gente chama das Global Warnings, né? Das Global Borns, né? Ou seja, as empresas que já nasceram internacionalizadas, né? Então, quando você pega um conjunto de empresas, de startups, né? São empresas em que, por exemplo, pegar uma empresa, um produto desse ano, né, que é o TikTok, né? Então ele não é um produto apenas no mercado chinês, ele é um produto que ele já nasce globalizado. Vamos você pegar duas empresas, né, que trabalham no mercado de hospedagem. Vamos pensar então, lógico, estamos colocando essa situação antes-pandemia, né? Que é justamente o caso do Airbnb e de a rede Ibis. Então, quando você pensa num aplicativo do Airbnb que compete com a rede Ibis, mas o Airbnb ele é um aplicativo, ele já nasce naquilo que a gente chama de uma global borns, ele já nasceu para reproduzir em diferentes países todo o seu processo de hospedagem, né? Até porque ele não precisa fazer investimentos no exterior, no sentido de instalações, ele está contando com as instalações das pessoas. O que ele precisa é fazer um multiplicador do conceito do Airbnb, diferente de uma rede como a Secor, né, a rede Accor, que vai trazer, por exemplo, vamos pegar um produto da Accor, que é justamente o Ibis, então ela tem que fazer todo um processo de investimento, então são duas questões diferentes, tá bom? Mas vamos pegar um pouquinho dos nossos slides, só para que a gente possa acompanhar. Aqui vocês podem acompanhar este material, tá? Então, quando a gente traz aqui esse material de slide, a gente está discutindo aqui com vocês algumas questões, né? Principalmente com relação aos modais, né? E com relação às teorias de internacionalização. Então, aquilo que a gente coloca num sentido interessante, primeiro, o processo de internacionalização, ele é um processo que é uma continuação de toda a discussão da globalização, que muitas vezes a boa parte dos alunos que estão acompanhando nesta linha de extensão, nesse trabalho de extensão que nós estamos fazendo, são alunos do curso de Relações Internacionais, onde vocês discutem bastante globalização, alunos do curso também de administração e também alunos de marketing que fazem essa discussão sobre globalização, né? Então a gente pode considerar esse processo da internacionalização como sendo um aparato operacional e técnico, né, de todo esse evento que nós chamamos de globalização, que marca principalmente desde o início do século XX, ele vai intensificando até agora no século XXI. A gente pode colocar que esta operacionalização ela pode acontecer ao acaso intencional, certo? O acaso é algo realmente, digamos, é o acaso, né? Mas não é a grande relação, é a grande questão que nós temos aos dias de hoje. De uma maneira geral, as empresas se preparam para o processo de internacionalização. Mas acontece do fato de, muitas vezes, você ter a tua comunicação da tua empresa
o teu site muitas vezes está em 2 ou 3 línguas, e você recebe, ele está só atuando no mercado doméstico, e a tua empresa recebe o convite para mandar um lote de mercadorias. Então, assim, você muitas vezes inicia esse processo de internacionalização. Ou muitas vezes o empresário é convidado por outro empresário para participar de uma produção e de uma envia de lotes de mercadoria, ou muitas vezes as entidades públicas fomentam os empresários a participar desse processo, né? Então, existe muitas vezes aquilo que a gente chama de uma situação que muitas vezes são, de certa forma, ao acaso, mas na grande maioria das vezes esse trabalho é um trabalho intencional, evidentemente. Então, seguindo mais à frente, a gente pode também considerar aqui os motivos que a gente colocou para vocês. Então, de uma maneira geral, esses motivos são motivos ativos, ou seja, a empresa ela tem uma proatividade, ela consegue perceber que ela pode ter ganho de escalas atingindo diferentes mercados, né? Ela percebe que no mercado doméstico ela tem um produto único, então ela não pode ficar a mercê desse único mercado, tá certo? Ela consegue ver que existe acordos de cooperação internacional, então ela aproveita levar vantagem, né? Ou seja, surfar na onda desses acordos internacionais. Ela verifica que precisa de mais tecnologia e vai à frente para essa tecnologia, né? Enfim, ela consegue ver que em alguns mercados tem um baixo nível de concorrência, coisa que não é tão comum de acontecer hoje em dia, né? E principalmente, muitas vezes você tem uma gestão que é orientada para o mercado externo, ou seja, você tinha uma empresa que ela tinha um CEO, e esse CEO muitas vezes ele era um CEO mais focado no mercado doméstico, e você tem uma mudança de gestão nessa empresa, e você tem um novo CEO que dessa vez ele percebe que o espaço da empresa não é o mercado doméstico, é o mercado também internacional, né? Então há uma mudança de gestão em cima disso daí. Mas em outra perspectiva, nós podemos chegar também àquilo que chamamos de fatores reativos. Muitas vezes os fatores reativos têm a ver como está o mercado doméstico, né? Ou seja, no sentido de que o mercado doméstico muitas vezes está em queda, está sazonal, está desaquecido, existe uma inconstância no ambiente político, existe um aumento de concorrentes, né? Existe muitas vezes um excesso produtivo, ou o produto está em desuso no mercado doméstico, ou seja, você está reagindo. Mas a grande questão é, sejam motivos reativos ou motivos ativos, né, as empresas irão partir para esse mercado internacional. Aí vem a grande questão, como é a escolha desses mercados internacionais, né? Como se escolhe isso e como esse processo acontece. A gente vai falar um pouquinho para vocês de algumas teorias de internacionalização, e é bem interessante que a gente tem duas abordagens para perceber a escolha da internacionalização. Algumas são teorias que nós chamamos de teorias mais econômicas, que explicam as empresas escolhendo mercados e indo para determinados outros países numa perspectiva muito mais econômica, e temos aquilo que chamamos de uma escolha comportamental, né? Onde a escola mais famosa disso é a escola nórdica, ou escola de Uppsala, certo? Que é uma escola, de certa forma, do norte da Europa, da Europa escandinava, que fala dessa questão que muitos países, muitas empresas que vão se internacionalizar, vão buscar se internacionalizar para países que têm uma menor distância psíquica. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouco agora com vocês, mostrando muitas vezes que variáveis as empresas levam em consideração na escolha, né, de um novo mercado para buscar essa internacionalização. Então a gente vai perceber aqui que nesse novo mercado, muitas vezes a escolha ela vai estar levando esses fatores em consideração. Acordos internacionais, a própria proximidade física, né? O peso das relações internacionais e comerciais que já são feitas entre o país de origem e o país prospectado, né? O ambiente político e econômico desse novo país, para saber se tem uma estabilidade econômica, estabilidade política, se tem risco, muitas vezes, de você investir naquele país e você ter problemas econômicos, como, por exemplo, você investiu lá, mas você tem expropriações, confiscos, né, nacionalização, participação na gestão
do próprio governo, enfim, tem algumas questões legais que você vai levantar em cima disso, né? E aquilo que a gente coloca, né? Alguma perspectiva, muitas vezes, cultural é muito importante, né? Do tipo, quando você pega algo que é muito interessante, quando você pega companhias aéreas e você vê que as companhias aéreas tendem a ter uma maior malha de voos comerciais com os países que têm uma proximidade de colônias, né? Por exemplo, assim, quando você pega, por exemplo, a TAP portuguesa, que é a companhia aérea, você vai ver que boa parte dos voos da TAP tem a ver não só com as suas ex-colônias africanas, como no caso do Cabo Verde, Angola, Moçambique, mas também no Brasil. Então você vai ver que tem uma quantidade enorme da malha de voos da TAP que são pautada justamente, né, o Brasil, mesmo que, de certa forma, quando a TAP surgiu, tá certo? O Brasil já era um país independente de Portugal, mas tem essas vantagens, tem essas facilidades culturais. A mesma coisa você vai encontrar com empresas, como é o caso, por exemplo, da Ibéria, que é uma empresa aviação comercial espanhola, e você vai ter uma série de voos digamos assim, a malha viária da Ibéria muito bem servida em países que são países de origem hispânica, na América Hispânica, né, ou em outros países que foram colônias espanholas, né? Você vai encontrar a mesma coisa, por exemplo, com a KLM. Então, você vai encontrar a KLM, que é uma empresa holandesa, também fazendo essa relação com ex-colônias holandesas, né? Mas veja só, isso não é só uma questão por ter sido colônia, é uma questão de uma facilidade cultural. É muito mais fácil, facilidade cultural e geográfica. É muito mais fácil uma empresa brasileira fazer um comércio, né, fazer um processo de internacionalização para países do Mercosul, como é o caso do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Por quê? Primeiro, porque tem uma proximidade geográfica. Segundo, porque já tem acordos comerciais. E terceiro, a facilidade cultural. Mesmo falando português, eles falando espanhol, nós somos ibéricos e nós temos uma matriz cultural muito parecida, né? Isso torna-se muito mais fácil do que, por exemplo, o Brasil fazer acordos, por exemplo, com o Congo ou com a África do Sul, mesmo que, de certa forma, a África do Sul tem uma grande relação. Tanto a África do Sul, Brasil, Índia, Rússia e China fazem parte dos BRICS, então, ou seja, tem esses acordos comerciais. Mas existe um oceano de diferença, né? Existe uma diferença cultural, enfim, tem todos esses elementos que a gente tem que levar em consideração, certo? Então, isso são fatores que nós levamos em consideração na hora da escolha justamente do mercado, né? Ou seja, a proximidade cultural, a proximidade geográfica, né? O nível de concorrência, o tamanho desse mercado. Então, são elementos que vão ser levados em consideração. E aí, nós pensamos, quais são as formas de internacionalizar? Como é que muitas vezes uma empresa vai fazer um processo de internacionalização? Como é que ela internacionaliza? O que ela internacionaliza, né? Então, tem alguns pontos que é interessante nós podemos considerar que, primeiro, a empresa tem que saber o que ela tem. Primeiro, que tipo de empresa? Porque as empresas são diferentes, né? A gente não pode considerar, como eu disse para vocês, uma empresa de tecnologia que ela já nasce globalizada como uma empresa de cimento, tá certo? Então, imaginamos, sou uma empresa brasileira, a Votorantim, que é uma empresa de cimento, ela tem todo um processo de instalação aqui. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai criar uma nova instalação, uma nova produtora de cimento em outro país, ou ela vai exportar cimento, né? Então, são questões que a gente tem que levar sempre em consideração. Vamos pegar uma empresa, vamos pegar negócios, né? Que são negócios que necessitam, muitas vezes, da terra. É o caso, por exemplo, de vinícolas. Então, você pega as vinícolas chilenas, o processo de internacionalização delas não é de internacionalizar, muitas vezes, os parreirais ou internacionalizar a produção, mas sim internacionalizar a exportação dos seus vinhos. Por quê? Porque o que ela tem de mais importante é o seu modus operandi, levando em consideração o solo, o clima, as condições climáticas e geográficas para a produção daquele vinho. Então, a gente vai perceber que existem muitas diferenças nas empresas fazerem seu processo de internacionalização. Por exemplo, bancos, né?
Muitas vezes você vai encontrar alguns bancos brasileiros que fizeram um processo de internacionalização e eles começaram internacionalizando em países vizinhos, ou então, muitas vezes, internacionalizando, por exemplo, casos do Banco do Brasil, que internacionalizou para os Estados Unidos, mas muitas vezes atendendo, tá certo, comunidades brasileiras que moram nos Estados Unidos. Então, ou seja, os processos não são os mesmos, tá certo? A gente tem que sempre pensar na natureza da empresa, né? Que tipo de natureza ela tem, o que é que ela pode fazer, o que é que ela quer internacionalizar. Ela quer internacionalizar o seu produto, só o produto, ela quer internacionalizar o produto e a marca, ela quer internacionalizar só a marca e o seu know-how. Então, isso sempre são elementos que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Voltando mais à frente, nessa discussão do que internacionalizar, a gente tem aquilo que chamamos dos modais de internacionalização, né? Então, de uma certa forma, nós vamos perceber que as empresas, ao internacionalizar, elas poderão passar das seguintes perspectivas, né? O modo mais simples de internacionalizar é a exportação direta. Você já produz no teu país de origem e você vai levar esse produto para o mercado externo, né? Você vai, de certa forma, fazer um ganho de escala da tua produção nacional, da produção doméstica, para partir para o mercado internacional. A outra perspectiva é pensar dentro da lógica do licenciamento. Então, ou seja, eu vou simplesmente, ao invés de eu produzir, de eu exportar, eu vou licenciar uma outra empresa, tá certo? Para ou produzir, tá certo? Ou para comercializar o meu produto. Então, isso é um ponto interessante. Eu, muitas vezes, ao invés de vender esse produto, eu abro uma franquia, tá certo? E permito justamente fazer esta que os terceiros possam usar meu nome, meu know-how para produzir e comercializar o meu produto. Uma outra perspectiva tem justamente a ideia de você encontrar parceiros, ou seja, você encontrar associados que possam trabalhar com aquele negócio, né, com você em um outro mercado. E aí tem um ponto bem interessante. Por que a Joint Ventures é interessante? Porque muitas vezes, né, é o terceiro passo. Primeiro você exporta, depois você acaba licenciando. Mas muitas vezes você também quer participar daquele mercado e você também quer produzir naquele mercado. E você não conhece muito bem a dinâmica daquele mercado, a cultura, como é que as relações vão funcionar. Então, muitas vezes, esse processo vai se dar a partir de uma joint venture. Você vai encontrar uma empresa local que conhece aquele ambiente local e, de certa forma, ela vai te permitir que você encontre uma certa aterrissagem desse novo ambiente, que não necessariamente é só o mercado. Né? Quando você exporta, você está buscando um novo mercado. Mas quando você faz uma associação, você não está oferecendo só o teu produto. Você está oferecendo o teu produto, você está trazendo trabalho, você está levando tecnologia, você está trocando tecnologia, você está trocando relações comerciais e sociais com aquela nova sociedade. Então é interessante que nesse momento você tenha agentes daquela sociedade que possam, de certa forma, te permitir, digamos, trafegar, né? Ou seja, poder te pedir você desenvolver o teu negócio nessa nova sociedade. E no quarto ponto, gente, nós chegamos àquilo que chamamos dos IDS, né? Os IDS é o que chamamos de investimentos diretos no exterior. Então, o que acontece? É as empresas, quando elas resolvem vir para o mercado interno, trazendo toda a sua planta. Então, nós vivemos aqui numa cidade como Curitiba, e nós vimos no final dos anos 90 a chegada do novo polo automotivo em Curitiba. Então, nós vimos, por exemplo, duas empresas que foram a marca disso daqui, elas trouxeram uma série de outras empresas e desenvolveram uma cadeia automobilística em São José dos Pinhais, que no caso é a Volkswagen e a Renault. Né? Então, ou seja, essas empresas, elas fizeram investimentos diretos, elas não fizeram uma associação. Lógico que muitas vezes contrataram engenheiros, mão de obra, trouxeram profissionais de fora, pegaram profissionais aqui do Brasil para que elas pudessem conhecer um pouco mais essa realidade, mas são investimentos diretos no exterior, tá bom? Pois bem, queridos, então, seguindo à frente, né, já que a gente falou um pouco dos modais e falamos dos modais, falamos dos motivos, eu acho que é interessante agora a gente fazer uma discussão rapidamente
sobre as teorias de internacionalização, né? Ou seja, o que explica a internacionalização? A primeira grande coisa que eu vou falar para vocês é que são dois elementos aqui que é importante. Primeiro, que existem teorias que são abordagens econômicas, né? Ou seja, que a lógica está muito mais presente na que explica, né? A explicação das escolhas dos locais de produtivo, das escolhas do novo mercado, segue um viés econômico. Enquanto que a abordagem comportamental coloca que as escolhas de novos mercados e a forma como vai ser feita a internacionalização vai levar em consideração as questões culturais, né, desse novo mercado. O que está certo e o que está errado? Não existe certo ou errado, né? São vieses diferentes. Nenhuma dessas teorias que eu vou falar agora para vocês exclui a outra teoria. Né? Elas são dimensões, elas são visões que permitem a gente compreender essa realidade. Então, ou seja, o que eu falo agora em diante, em nenhum momento, são formas de certa forma, contrapor um ponto. Tá certo? Então, a abordagem comportamental não nega a abordagem econômica, nem vice-versa. As teorias que são teorias econômicas, elas se completam, ela tem vieses diferentes, tem percepções diferentes. Então, não necessariamente existe uma exclusão, né? Existe muito mais uma complementação entre essas abordagens, são formas diferentes de ver a internacionalização. Vamos ver um pouquinho delas aqui, tá, pessoal? Só um instantinho. Então, como eu falei para vocês, a abordagem econômica, ela está muito mais presa, né, muito mais direcionada, acho que é melhor direcionada do que presa a palavra, com relações aos aspectos da produção, do investimento, né, e dos aspectos muito mais macroeconômicos. Enquanto a abordagem comportamental, ela vai levar em consideração muito mais, desculpa, estou dando soluço aqui, muito mais como uma empresa ela vai se relacionar em uma nova cultura, tá certo? Então, nós vamos encontrar aqui umas 4 teorias que explicam nessa abordagem econômica, né? Pessoal, só um instantinho aqui. Eu vou voltar aqui no segundo tempo, vou dar um tempinho, tá certo? Eu vou recortar essa aula, eu tô um pouquinho de soluço, senão vai que a soluço vai acabar atrapalhando a aula de vocês, tá? Então, eu vou fechar essa aula aqui e vou abrir um outro videozinho daqui que melhorar essa situação aqui, tá bom, vocês, tá bom? Um abraço.